estamos alegres, chegamos então ao final desse trimestre. Estaremos estudando hoje a lição 13, que tem o título Jesus, o modelo de líder. Revista do Jovem, o tema foi Liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Revista que foi comentada pelo pastor Elias Torral. Então, concluindo então esse estudo desse trimestre, hoje a gente vai falar do modelo maior, ou o maior líder da história, que é Jesus, aquele a qual nós devemos então espelhar, nós devemos estar imitando, pois nós somos seus discípulos, nós somos seus imitadores, e ele foi aquele que nos alistou para esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a liderança cristã tem que realmente seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E ele também é modelo, inclusive, para áreas da administração que, em muitos cursos, tem o modelo de Jesus como referencial. Texto principal. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Já vemos aqui então uma das características da liderança de Jesus, a questão de uma liderança de humildade, de serviço e de amor, como veremos na lição. Resumo da lição: Jesus é definitivamente um modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. E como já falamos até na área da administração, eles também copiam a característica do modelo do Senhor Jesus. Ele nos ensina todos os caminhos, todos os passos para uma liderança saudável. Glórias a Deus. Ele, sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Os objetivos da lição são conscientizar a respeito da natureza da liderança de Jesus, compreender o modelo de liderança de Jesus, explicar que durante seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático. O texto bíblico se encontra em João 13, de 1 a 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem havia de o trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Glórias a Deus. Então, um texto maravilhoso. Nós vemos aqui alguns versículos que chamam muita atenção, como ele diz aqui, e como ele havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glórias a Deus, no versículo 1. E também no versículo 3 ainda diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então Jesus amava, sua liderança era baseada nesse amor até o fim, como diz aqui, e também ele tinha consciência de quem ele era, que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. E também ele sabia que havia aquele que o trairia. Então, mesmo assim, ele tomou essa atitude. Então ele não tinha rancor, ele não agiu com vingança,
mas ele agiu, né, até o fim com essa liderança amorosa, né, e sempre servindo. Glórias a Deus. Introdução. Essa lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Estudamos durante todo o trimestre alguns modelos, né, alguns homens que Deus usou como líderes, e é claro que não poderíamos fechar nessa lição sem estudar mais uma vez, né, a respeito desse modelo maior que é Jesus. Nós estudamos também na lição 9, né, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Então nós vimos lá Jesus chamar, Jesus vocacionar, Jesus enviar, e hoje a gente está concluindo por mais uma vez estudando a respeito do Senhor Jesus. Então, de todos os modelos que vimos durante o trimestre, né, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Paulo, Barnabé, a gente pode extrair importantes lições a respeito da liderança. Então, esses líderes estavam consoante, né, ao coração de Deus, né, e os líderes, principalmente do Novo Testamento, então já tinha esse modelo, né, a se espelhar, a imitar, que era o Senhor Jesus. O primeiro tópico fala sobre a natureza da liderança de Jesus, e o primeiro subtópico, a divindade de Jesus. Não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. Por isso, antes de fazer uma análise sobre o modelo de liderança deixado por Jesus, é imprescindível que se faça uma reflexão a respeito da sua natureza. No Evangelho de João encontra-se os 7 Eu Sou de Jesus, e cada um deles revela sua pessoa, obra e divindade. Mas quem é Jesus e qual é a sua natureza? Com o fruto da revelação divina, Pedro respondeu essa pergunta afirmando: És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração foi um reconhecimento público da divindade de Jesus. Então, quando Pedro lhe é revelado essa importante verdade, ele estava ali declarando publicamente que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. E a gente vê também em outros relatos, os discípulos dizendo: achamos o Messias. Também a mulher samaritana, ela vai anunciar ali a sua cidade que tinha achado também o Messias. E vemos também Bartimeu, declarando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, essas declarações que são reveladas a esses homens demonstram quem era Jesus. Era o Messias prometido, era o descendente de Davi, do qual o cetro jamais vai passar de sua mão, então ele vai reinar eternamente. Aleluia, era a restauração, era o resgate de Israel. Glórias a Deus, é o Filho de Deus. Aleluia, como João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glórias a Deus. E no Evangelho de João, estudamos em lições passadas, fala dos 7 Eu Sou de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Então todos aqueles Eu Sou demonstram quem é Jesus, qual é o seu relacionamento conosco. É semelhante aos nomes de Deus no Antigo Testamento, que não só era apenas títulos, mas eram nomes que representavam o relacionamento que ele tem conosco e também, aleluia, revelava a sua natureza e os seus atributos. Glórias a Deus. O segundo subtópico é a autoconsciência de Jesus. Então, os discípulos declaravam, Bartimeu declarou, a mulher samaritana reconheceu, mas o importante também é que Jesus sabia quem ele era. Uma das marcas mais visíveis e perceptíveis das atitudes de Jesus é a plena consciência que ele sempre teve de que é o Filho de Deus. Por diversas vezes a Bíblia mostra Jesus reafirmando a sua natureza, ou seja, ele não tinha dúvida de onde veio e nem de quem enviou. Então eu e o Pai somos um. Em João 16, 28, por exemplo, diz: saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Glórias a Deus. Então Jesus tinha consciência de que ele era, quando ele fala ali para os seus pais no templo, que ele estava fazendo a obra do seu pai. Em outro momento ele diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Glórias a Deus. Então Jesus tinha essa plena consciência. E no texto que lemos também aqui em João 13, o versículo 3, diz que ele sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Mesmo assim, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu de sua glória e se vestiu de carne, glórias a Deus, e habitou entre nós para morrer em nosso lugar. A serenidade e segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos é de impressionar. Isso se deu justamente pela convicção do Mestre acerca de si mesmo
e de quem o enviou. Né? Ele sabia que o reino dele não era deste mundo. Enquanto Pilatos queria pegá-lo em alguma armadilha para ver se ele era um revoltoso, né? Queria ali talvez fazer uma rebelião contra Roma, mas ele explicava para Pilatos que o reino dele não era deste mundo. Glórias a Deus. Esta convicção de sua identidade deu a Jesus as condições necessárias para lidar com o equilíbrio e tranquilidade com Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, e com todas as adversidades que teve de enfrentar. Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza do seu chamado e de quem o enviou. Glórias a Deus. Então Jesus pôde lidar, né, inclusive com a traição, né, com aquele que, né, molhava o pão junto com ele e depois ainda vai no jardim beijá-lo, né, traindo. E nós vemos aqui, né, uma aplicação prática para a liderança hoje, é que nós também devemos saber quem somos, quem nos chamou, quem nos vocacionou e qual é a nossa missão, para que no momento da aflição, no momento, né, do desânimo, nós possamos recobrar as forças e saber que Deus está no controle de tudo. Pode ser que enfrentemos, né, uma situação difícil entre os nossos liderados, problemas que a gente não tem força para resolver, mas sabendo que aquele que nos chamou é maior o que está em nós que o que está no mundo. Glórias a Deus. É Ele que nos dá a graça, a sabedoria, que nos capacita. É Ele que vai nos orientar e vai dar uma saída. Né? O líder tem que saber que ele foi chamado, vocacionado por Deus, e é Ele que nos capacita e nos orienta. Jesus e a consciência de sua missão. Né? Então, como falamos, temos que saber quem chamou e qual é a nossa missão, qual é o nosso papel. Ciente de sua natureza, de quem o enviou, Jesus teve clareza a respeito de sua missão, ou seja, do que ele veio fazer ao mundo. Essa consciência pode ser vista nas palavras que dirigiu aos seus pais, quando eles o encontraram ensinando aos doutores da lei. O que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então Jesus, desde menino, já tinha essa plena consciência, sabendo qual era a sua missão. Glórias a Deus. E também trazendo uma aplicação para nós, essa consciência de nossa missão, a gente sabe que é importante o papel que estamos fazendo. Nós estamos, né, muitas das vezes gerando, né, uma nova geração de, aleluia, de líderes. Nós estamos gerando, aleluia, pessoas que vão dar continuidade ao serviço do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muitas das vezes, aleluia, imbuídos ali na busca de almas. Tudo isso é fundamental, mas é importante. É claro, se eu sou líder porque fui colocado, porque alguém se agradou de mim, porque eu estou buscando os meus próprios interesses, né, ou uma glória para mim mesmo, é claro que eu vou me frustrar no primeiro problema, né, vou me decepcionar, vou ter que parar. Mas se eu sei que foi Deus que me chamou e que a obra é grande, louvado seja o Senhor, e é importante, é excelente, glórias a Deus. Ainda que eu esteja no chão caído, sendo pisado pelos outros, eu vou recobrar minhas forças e saber em quem tenho crido, louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai me dar vitória, né, sobre todos os problemas, louvado seja o nome do Senhor. Então, saber quem chamou e saber que a missão é fundamental, que não é a minha missão, mas a missão que Deus, aleluia, confiou a mim, é uma garantia, aleluia, que serei bem sucedido. A verdade é que cada etapa da sua trajetória terrena, Jesus teve muita clareza acerca de sua missão. Compreender sua missão deu a Jesus as condições necessárias para realizar tudo com excelência. Né? E também estudamos durante o trimestre que ali na missão a gente tem que ter visão. A visão é aquilo que você quer alcançar. Glórias a Deus, aquilo que você ainda não é. Né? Mas aquilo que você sonha. Louvado seja o Senhor. Então a missão se executa, aleluia, sabendo que aquilo ali que você está fazendo é importante. E a visão é um sonho onde você quer alcançar, ou seja, você tem metas, você tem objetivos ainda a aprimorar, melhorar. Glórias a Deus. Então carece do líder também ser visionário. E Jesus sabia que o final da sua missão era salvar o mundo inteiro, né? Aqueles que desejarem, aleluia, depois da sua morte, a sua expiação é universal. Porém, nem todos querem, né? Deus nos dá a faculdade do livre-arbítrio e de escolher, né? É claro que nosso livre-arbítrio, enquanto fora de Jesus, é conturbado, né? Deturpado,
mas a partir do momento que o Espírito Santo nos ilumina, nos convence, aleluia, nós podemos decidir por Deus. Mas nem todos, né, dão uma resposta positiva a essa graça e acabam rejeitando e perdendo essa oportunidade de se salvar. Segundo tópico, o modelo de liderança de Jesus. O primeiro subtópico é uma liderança fundamentada no amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. 1 Coríntios 13. Tudo que Jesus realizou no seu ministério terreno foi por amor. O amor é essencial para que o líder seja bem sucedido. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou seu amor por nós. Glórias a Deus. Então a gente vê que ele amou os seus discípulos até o fim, conforme João capítulo 13, versículo 1. Então nós vemos, irmãos, que o amor que está exposto lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, ali não é amor, né, não é amor de marido e mulher, ali é um amor que nós devemos ter com o nosso irmão, suportando, né, uns aos outros, ajudando, né, pensando nas coisas de cada um, né, ou seja, tendo preocupação nos problemas dos outros, não somente nos nossos. Então esse amor que vai mover, né, esse líder, louvado seja o nome do Senhor. Se ele estiver ali, já falamos, por apenas seus próprios interesses, né, ele é claro que não vai suportar. Mas se ele realmente estiver movido por esse amor, aleluia, ele suporta os irmãos, ele vai ajudar, ele vai até ser traído, ser pisado, mas continuará, aleluia, exercendo seu papel. Uma liderança sacrificial. Segundo subtópico, qualquer reflexão a respeito da obra de Jesus em favor da humanidade, inclusive a sua liderança, deve começar com base em sua disposição em se sacrificar pelo favor do outro. Então, esse amor sacrificial, né, voltando lá para Coríntios 13, o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, é um amor sacrificial, o amor ágape, que ama sem esperar nada em troca. É você amar, né, esperando ser amado, então não é o amor ágape, é um amor interesseiro, né, que nós temos, né, como homens naturais. Mas o amor sacrificial é aquele que você dá sem esperar devolução. E Jesus se entregou pela humanidade, né, e mesmo ali na cruz, glórias a Deus, a gente percebe que as pessoas vão maltratando, né, zombando dele, humilhando. Ele ainda dizia, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Glórias a Deus. E o líder tem que ser assim. O líder tem que, muitas das vezes, né, engolir o choro, né, e estar com um sorriso no rosto para poder conduzir a equipe. Ele tem que ser o último a desabar. Ele tem que ser como o capitão do barco, né? Aquela máxima que diz que o capitão é o último a sair do navio, né, ou até afunda com o navio. Então ele tem que ser aquele que incentiva, que empurra. Então ele está se entregando. Como nós vimos na lição passada a respeito de Paulo, né? Vamos voltar àquele texto. Está lá em 2 Coríntios 12:15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amados, né? Então Paulo estava, mesmo sendo menos amado, sendo criticado, sendo rejeitado, ele continuava amando. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, uma liderança em favor do próximo. O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. Firmado no princípio apresentado a Abraão, de que nele todas as famílias da terra viriam a ser abençoadas, Gênesis 12:3, o Senhor Jesus disse ter recebido a unção divina com o propósito de abençoar as outras pessoas. Ele reconheceu estar cheio do Espírito Santo, não para fins pessoais, mas para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isaías 61, 1-3. Como também lemos, né, quando ele abre ali o livro da lei, glórias a Deus, em Lucas, e lê esse texto, né? Então o Espírito de Deus estava sobre ele para isso, para servir, aleluia, para olhar para o próximo. Bendito o nome do Senhor, e não para, aleluia, usar-se dos seus atributos em favor próprio, né? Inclusive na tentação, né, ele não transformou as pedras em pães para, né, se satisfazer. Mas ele tinha poder, tanto é que depois ele pega os 5 pães e multiplica, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele não usava os seus atributos em seu próprio benefício, mas ao próximo, né, em benefício ao próximo.
Terceiro tópico, Jesus, um líder prático. Primeiro subtópico, um líder próximo de seus liderados. Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados no meio das multidões. Então ele tinha cheiro de ovelha, ele vivia no meio das ovelhas. Ele comeu com os discípulos, conversou, ouviu seus dramas e atendeu-os em suas necessidades. Hebreus 4, 14 a 16. Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigia até elas com a finalidade de pregar o evangelho do reino. Lucas 13, 22 diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, essa também é uma prática da liderança de Jesus. Ele ensinava, ele instruía, ele formava discípulos, glórias a Deus. Então ele não desejava mais que as ovelhas ficassem perdidas como ovelhas sem pastor, mas ele conduziu e, aleluia, andava no meio do povo, da multidão, Glórias a Deus. Às vezes ele se afastava um pouquinho no barquinho para poder falar com mais facilidade, mas ele estava sempre rodeado, louvado seja. E também se movia de íntima compaixão quando se deparava com algum sofrimento. Segundo subtópico, uma liderança pautada na oração. Jesus orou e ensinou seus discípulos a orar. Ele orou no início e durante todo o seu ministério, Mateus 14, 23. Orou durante uma noite inteira para escolher os que seriam seus apóstolos, Lucas 6, 12 a 16. Ele também orou antes de ser crucificado, Marcos 14, 32 a 42. Um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados a atuar na liderança. Então lembramos de Moisés, que dizia que não queria sair do lugar sem a presença de Deus. Da mesma maneira, irmãos, nós precisamos da presença de Deus. E Jesus nos ensinou que nós devemos buscar o Senhor todos os dias. Aleluia. É o foco, o alvo, é o nosso objetivo, irmãos. Um dia estar com Deus, 24 horas por dia. E hoje, que nós estamos na nossa vida secular, por que a gente despreza o momento que Deus nos dá para orar, para falar com Ele, para ter comunhão com Ele, para sentir a presença dEle? Então Jesus, ele foi modelo, aleluia, e ele não precisaria orar, ele era o Filho de Deus, mas ele orou para nos ensinar. Ele não precisaria ser batizado, mas ele foi batizado para seguir toda a lei, para nos dar modelo. Terceiro subtópico, uma advertência à liderança cristã. Outra marca da liderança de Jesus, que deve ser observada pelos líderes da atualidade, foi a sua discrição. Infelizmente, na atualidade, não são poucos os que têm entrado pelo caminho da busca por popularidade e têm se perdido e levado outros a se perderem também. Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à missão que recebeu do Pai. Ele sempre afastava quando a multidão era muito grande. Então ele não queria fama, ele não queria ser evidenciado. Pelo contrário, às vezes ele curava e dizia: não conte a ninguém, mas as pessoas não resistiam e saíram cantando. E então o objetivo dele era anunciar, aleluia, o Evangelho. Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado, glórias a Deus. Não fez marketing pessoal, mas investiu no bom nome, como se vê no exemplo do cego de Jericó, que embora não tivesse condições de conhecer sua face, em virtude da sua deficiência visual, conhecia bem o seu nome. Então, o seu nome foi à frente. O bom nome precede a honra, glórias a Deus. Porém, hoje é o contrário, as pessoas querem se mostrar. Às vezes, há conversões de alma e a pessoa ela quer evidenciar aquilo como uma conquista sua, mas foi Deus que fez tudo. E as pessoas querem se evidenciar em redes sociais para que possam ser aclamadas, possam ser convidadas, mas Jesus não tinha esse interesse. Jesus tinha interesse de apresentar o reino de Deus, aleluia, como diz lá em Isaías, como nós já lemos, evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade dos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então a missão em primeiro lugar e não a pessoa, Então a nossa liderança tem que ser pautada nesse modelo. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, mas não a Abraão, porque pessoas passam, mas o nome do Senhor permanece. O exemplo deixado por Jesus é de que o líder deve investir naquilo que realmente importa. E isso é no bom nome, Então todas as características que estudamos durante todo o trimestre, a gente vê em Jesus. Lembra que há necessidade de deixar um sucessor? Jesus fez isso. A igreja deu continuidade.
Jesus, né, ele tinha o prazer de ver os seus discípulos, né, se desenvolverem. Jesus, né, sabia que a igreja, né, que a seara, né, para dar continuidade, precisava daqueles ceifeiros, e mesmo assim ainda eram poucos, e eles precisariam então multiplicar. Bendito é o nome do Senhor. E também a gente viu que o líder, né, ele não é aquele que acha que ele é eterno, que, embora Jesus era, né, e que ele sabe tudo e que só com ele as coisas funcionam. Não, mas Jesus disse para os discípulos, né, que eles fariam obras maiores. Bendito é o nome do Senhor. Então, também nós como líderes devemos desejar que aqueles que nos seguem, aqueles que estão aprendendo conosco, façam coisas melhores e maiores do que nós. Glórias a Deus, tudo em prol do reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Conclusão da nossa lição do trimestre do ano diz: nessa lição estudamos a respeito do modelo de liderança de Jesus. Vimos que Cristo teve uma vida de oração e que ele amou a todos. O Mestre é o maior e melhor líder de todos os tempos. Que venhamos a seguir o seu exemplo, buscando amar e servir ao nosso próximo, vivendo para a glória de Deus. Amém? Que os irmãos possam ter um bom final de ano, um Natal bom, abençoado, glórias a Deus, e que o ano de 2023 possa ser, aleluia, repleto de bênçãos na vida de cada um. Que os irmãos possam continuar conosco. Ano que vem estaremos, ou na próxima semana já estudaremos a primeira lição de 2023. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela vida dos teus filhos, por esses jovens, Pai, que cremos, Senhor Jesus, que tem, aleluia, ouvido o seu chamado, sua vocação, e que possam, Pai, se empenhar, Pai, possam buscar aprender, possam buscar, Senhor Jesus, te servir, aleluia, Senhor Jesus, agradando o teu coração. Em nome de Jesus, obrigado por toda a palavra que o Senhor tem nos ensinado, que ela esteja agora gravada em nossos corações. Bendito é o nome do Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.